Boa noite. A Alep instala a CPI da publicidade para apurar contratos do governo Raquel Lira. Comissão foi eleita em reunião polêmica. Setores produtivos do Estado consideram insuficiente plano proposto pelo governo federal para amenizar efeitos do tarifaço. Ministério Público abre investigação e cobra resposta urgente ao IMIP sobre carta de intenção de demissão de obstetras. Polícia faz operação e cumpre mandados em investigação contra um esquema criminoso na penitenciária de Petrolina, no Sertão. Caminhão tomba na BR-101 no município de Igaraçu e moradores saqueiam toda a carga de camarão que estava no veículo. Com feminicídios em alta no estado, o Tribunal de Justiça promove semana de ações para combater a violência contra a mulher. E uma exposição de arte no bairro do Recife que chama a atenção com um coração gigante feito de material reciclável. Uma discussão acalorada marcou a instalação da CPI da publicidade na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Quem traz os detalhes é o repórter Mário Carvalho. Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Foi um clima bastante tenso hoje pela manhã. Os deputados presentes votaram para definir presidente, vice-presidente e relator da CPI. Todos foram escolhidos ainda pela manhã. Essa CPI atende a um requerimento da deputada Dani Portela, do PSOL, e tem o objetivo de investigar um contrato de publicidade de 10 anos entre o governo do estado e agências de publicidade. Ontem aconteceu uma movimentação política que repercutiu bastante e gerou toda essa confusão no plenarinho hoje de manhã. 3 deputados do PSB migraram para outros partidos e esse movimento garantiu a maioria da oposição nessa comissão. Os governistas reclamam dessa manobra e defendem uma anulação. A CPI atende a um requerimento da deputada Dani Portela, do PSOL. No pedido, ela aponta possíveis indícios de direcionamento ou conflito de interesses envolvendo a governadora e familiares. Um contrato de 10 anos que pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais com agências de publicidade é o alvo principal das investigações. A gente tem uma Constituição de forma irregular. Ontem aconteceu uma dança das cadeiras entre deputados e partidos. O PSB cedeu 3 parlamentares para se filiarem a partidos integrantes do bloco governista e aumentar a vantagem da oposição na Alep. As mudanças costuradas pela oposição foram a migração de Diogo Moraes para o PSDB, de Valdemar Borges para o MDB e de Júnior Matuto para o PRD. Todos deixaram o PSB, principal partido de oposição da casa. Os parlamentares da base governista tentaram suspender a eleição da mesa diretora. Eu acredito que nós deveríamos suspender, inclusive, o início dessa sessão, até que seja devidamente comprovado. Ninguém anda com comprovação no bolso. O deputado, ao se filiar a um partido, ele comunica isso à mesa. Ele não tem que comunicar isso a outro deputado. Diante da sequência da reunião, a base governista se retirou do plenarinho antes da votação. O que está acontecendo aqui é uma vergonha. Essa casa está parando para tratar debate eleitoral político. A premissa de uma comissão é a lisura e a transparência, né? Quando não existe isso, quando a gente não vê isso sob essa ótica, a gente já não dá o aval nem a credibilidade de vida que essa comissão deveria ter. Após 2 horas de reunião, os deputados que continuaram votaram em maioria para Diogo Moraes para a presidência da CPI, Antônio Coelho como vice-presidente e Valdemar Borges como relator. Esse advogado avaliou a manobra de troca de partidos e explicou como essas mudanças costumam acontecer. A mais conhecida é a que versa sobre a janela partidária, que é um período que antecede as eleições, tem que ser no ano eleitoral. Nós podemos indicar como sendo de 7 meses antes do pleito. Nós temos também uma outra hipótese, onde os partidos podem, através de cartas de anuência ou, digamos assim, deliberações internas, concordâncias partidárias internas, abdicar do seu filiado sem que isso se apresente como sendo um comportamento infiel. A senhora está dizendo que é falsa? Não, não estou dizendo. A senhora está dizendo que é falsa? A
A minha é verdadeira. O deputado Diogo Moraes afirmou que a CPI vai trabalhar de forma imparcial. Nós temos que fazer com muita responsabilidade, serenidade, tranquilidade, sempre apurando os fatos, né, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade pernambucana que quer saber o porquê de uma licitação bilionária em publicidade, né, que está sendo feito no estado de Pernambuco com vários índices de irregularidades, ilegalidades. O deputado Valdemar Borges falou sobre o trabalho na CPI. Também a CPI deve se debruçar sobre a questão do que se chama de gabinete do ódio, uma rede montada com contas fakes, com robôs, enfim, ao estilo do que a gente já viu acontecer no Brasil em outras épocas, que estaria funcionando em Pernambuco. A deputada Débora Almeida, do PSDB, entrou na Justiça para anular a reunião dessa terça-feira. O juiz que analisou o pedido entendeu que o mandado de segurança não é um instrumento adequado para questionar atos internos de partidos políticos e que esses atos devem ser discutidos de forma interna no partido ou pela Justiça Civil ou Eleitoral. Ele disse que seria uma ação ordinária normal, a gente deve estar propondo, né? Não foi analisado o mérito, né? A CPI ela é totalmente ilegal, não tem um fato determinado e a constituição dos membros, né, que foram indicados, né, contraria o regimento e estatutos dos partidos e o próprio regimento desta casa. E outro assunto que repercutiu hoje aqui na Alep foi a pauta do empréstimo do governo do estado. A gente tem mostrado esse assunto aqui no NE2. Hoje, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alep aprovou o texto, mas com uma alteração. A mudança foi proposta pelo deputado Antônio Coelho, do União Brasil, e divide o valor entre o empréstimo entre o governo e os municípios, metade para cada. O pedido original era de um empréstimo de R$1,5 bilhão para o governo. Com essa mudança, seria 750 milhões para o governo e 750 milhões para projetos apresentados pelos municípios. Essa pauta estava travada desde o mês de março e apenas agora seguiu em tramitação. Os deputados ligados ao governo defendem que o valor integral do empréstimo vai ajudar em projetos e obras do estado. Os deputados da oposição defendem a autonomia dos municípios para gerir os projetos. A gente vai ouvir agora o que os deputados comentaram sobre o assunto. O que a gente propõe é que parte do empréstimo seja aberta para que os municípios possam se candidatar a acessar esses recursos dentro de certas regras, apresentando o projeto e obedecendo às linhas gerais daquelas áreas para as quais o empréstimo está sendo direcionado. A gente pretende, com isso, impedir que haja o aparelhamento do Estado, mais especificamente das verbas desses empréstimos, para evitar que eles sejam direcionados apenas para aqueles municípios que eventualmente estejam apoiando a governadora. A prioridade, né, da oposição na propositura da CCPI à velocidade é para sangrar o governo, desgastar, manchar a honra da governadora Raquel Lira, né, e o que eles podem fazer em outras pautas, como de Noronha, como do empréstimo, puder travar, né, e não possibilitar que ela tenha as condições e os recursos para fazer, né, executar as ações aos municípios, eles estão fazendo. Então a gente vê como uma antecipação da política, da eleição de 2026 já acontecendo aqui na casa. O texto agora vai passar pela Comissão de Finanças, que é presidida justamente pelo deputado Antônio Coelho, que sugeriu essa mudança. Se for aprovado, na sequência, o projeto do empréstimo vai para a Comissão de Administração. E a gente, é claro, vai seguir acompanhando tudo. Márcio. Obrigado pelas informações, Mário. Na semana em que inspetores americanos fiscalizam a produção de manga no Vale do São Francisco, representantes dos setores produtivos impactados pelo tarifaço de Donald Trump aqui no estado avaliam as medidas do governo federal que tentam amenizar as perdas. A manga é o principal produto de exportação do Vale do São Francisco. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no ano passado, em 2024, quase 37 mil toneladas do produto tiveram como destino os Estados Unidos. Em navios, 2.500 contêineres cruzaram o Atlântico para portos americanos. A exportação do produto movimentou 45 milhões de reais no ano passado,
o que representa cerca de 15% da exportação brasileira da fruta para os Estados Unidos. O Vale do São Francisco também exportou no ano passado mais de 13 mil toneladas de uva, 920 contêineres, aproximadamente 42 milhões de reais para a economia do estado. O tarifaço do presidente americano Donald Trump atinge em cheio o sertão de Pernambuco. E segundo os empresários do setor, as medidas emergenciais do governo federal para dar fôlego às empresas pernambucanas ainda não são satisfatórias. É preciso que o governo agilize, procedimentos que precisam ser editadas, medidas complementares junto à rede bancária e também ao Congresso Nacional com votações complementares para que esses recursos, e esses benefícios aos exportadores possam chegar a nós do Vale do São Francisco. Outro setor que pode ser prejudicado por causa do tarifaço americano é o do sucro energético. Das 38 usinas de cana-de-açúcar do norte e nordeste do Brasil, 13 estão em Pernambuco. Mais de 200 mil toneladas de açúcar são exportadas por ano para os Estados Unidos. Um negócio de cerca de R$1 bilhão. A moagem começou há 2 semanas, exatamente o período em que o tarifaço do governo americano de 50% entrou em vigor. Esse impacto deve ser sentido agora em outubro, quando o açúcar começa a deixar os portos da região Nordeste. O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no estado de Pernambuco, Renato Cunha, esteve nesta terça-feira em Brasília para discutir o plano Brasil Soberano. O Brasil vai defender que o etanol não seja taxado nas exportações para os Estados Unidos. Nós solicitamos a inserção do açúcar no Nordeste na manutenção da cota de tarifa zero, como foi historicamente, que é de acordo com a lei brasileira de 1996 e também tem por objeto minimizar as diferenças de custo interregionais que ocorrem no Brasil, sobretudo em função de oscilações climáticas e topografia. O secretário de Desenvolvimento Econômico disse que o governo de Pernambuco tem esperança numa saída diplomática. Guilherme Cavalcante disse que ontem os inspetores do governo americano chegaram a Petrolina para fiscalizar a produção de manga, que deve começar a ser enviada nos próximos dias para os Estados Unidos. Agora é a manga, muito em breve vai vir a uva. Então, essa informação começa a chegar agora para o governo americano por uma fonte oficial americana. Então, a gente tem esperança de que o governo federal consiga, a partir desses dados, começar a abrir um pouquinho mais de permeabilidade no governo americano para ter uma negociação positiva. O sucro energético tem uma urgência menor, é um produto menos perecível, é capaz de estocagem, pode redirecionar para outros mercados de forma mais simples, mas ainda assim um impacto muito grande no setor sucro energético. Então a gente continua confiando no caminho da diplomacia para incluir na lista de exceção a nossa manga, a nossa uva e o açúcar, o etanol. O Ministério Público abriu um procedimento para apurar a denúncia de uma carta de intenção de demissão de 48 médicos obstetras do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, no bairro dos Coelhos, no Recife. O documento da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde foi enviado ontem, 18 de agosto, à diretora superintendente do IMIP, Tereza Campos. A notícia de fato instaurada pelo MP foi motivada pela carta de intenção de demissão de 48 obstetras do IMIP. De acordo com o Sindicato dos Médicos, o CIMEP, os profissionais de saúde alegam problemas como falta de valorização profissional, sobrecarga de trabalho, dificuldades estruturais e baixa remuneração. A Promotoria de Saúde considera a necessidade de apurar as medidas adotadas pelo poder público para evitar o risco de grave prejuízo à assistência prestada aos usuários do SUS. E determina que o IMIP informe a Promotoria de Justiça, no prazo de 5 dias, diante da urgência do caso, as medidas adotadas para garantir a devida assistência aos usuários que necessitem de atendimento obstétrico na unidade. O documento é assinado por Helena Capella, promotora de Justiça de Defesa da Cidadania da capital, que atua na promoção e defesa da saúde. O IMIP disse que continua em negociação com o Sindicato dos Médicos para atender às demandas dos obstetras. O hospital informou que já implementou várias medidas, incluindo o andamento na contratação de novos médicos para reforçar a escala.
O IMIP também afirmou que está discutindo com o CIMEP a questão do reajuste salarial. Um caminhão tombou hoje cedo na BR-101 em Igaraçu, na região metropolitana. Essa notícia está no G1 e você confere os detalhes apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, como se fosse tirar uma foto. Imagens enviadas para a TV Globo mostram a carga de camarão sendo saqueada por pessoas que passavam pelo local. Motoristas que trafegavam pela BR-101 registraram os saques. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão virou na pista sentido Recife. Ele não foi localizado pelos policiais rodoviários. O Globocop sobrevoou a área e já não havia mais nenhuma carga no local. 2 faixas precisaram ser interditadas pela PRF, o que deixou o trânsito mais lento no trecho. O caminhão foi rebocado às 9 da manhã. Na BR-101, no bairro do Curado, na zona oeste da capital, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje um carro roubado com placas clonadas. O suspeito que dirigiu o veículo foi preso pela PRF. Embaixo do banco do motorista, os policiais encontraram uma pochete com um revólver calibre 32 e 13 munições. A arma não tinha registro. Logo depois, a vítima do carro original, que teve as placas clonadas, foi identificada pela PRF e seguiu para prestar queixa na Polícia Civil. Os veículos são idênticos, mas o carro que estava com o suspeito tinha um registro de roubo no último dia 4, no bairro da Várzea. O homem foi levado ao DEPATRE, o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, no bairro de Afogados. Em Petrolina, no sertão do estado, a Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Publicanos, que apura um esquema criminoso dentro da penitenciária Dr. Edivaldo Gomes. A notícia também está no G1 e você acessa pelo QR Code aqui na tela. Basta apontar a câmera como se fosse tirar uma foto e também clicar no link que aparece. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão domiciliar em Petrolina e na cidade de Itaberaba e Juazeiro, na Bahia. Imagens cedidas pela polícia mostram um arsenal apreendido. A Justiça autorizou o bloqueio judicial de ativos financeiros dos envolvidos e servidores da unidade prisional foram afastados das funções também por decisão judicial. A operação apura crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e introdução de aparelho telefônico de comunicação móvel em presídio. A investigação é conduzida pela Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária e pelo Grupo de Operações Especiais, o GOI. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco informou que não compactua com qualquer ato ilícito dentro do sistema prisional do Estado e que segue à disposição e colaborando com todas as investigações policiais. Depois do intervalo, os detalhes da previsão do tempo para amanhã. Pode ter chuva com intensidade moderada. E em Olinda, mães de alunos participam de debates sobre violência contra a mulher. O NE2 volta em instantes. O Agosto Lilás marca a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Este ano, o número de feminicídios aumentou aqui no estado. Foram 53 entre janeiro e julho deste ano, contra 49 no mesmo período do ano passado. Isso representa um aumento de 8%. Os casos de violência doméstica também cresceram. Foram 35.245 aqui no estado de denúncias, entre janeiro e julho do ano passado. 31.168 no ano passado. Este ano, agora, nós já registramos 32.245 denúncias de violência, um aumento de 3,46%. Para tentar diminuir e também reverter esses números, o Tribunal de Justiça promove uma semana inteira de ações de combate à violência contra a mulher. O repórter Bruno Fontes tem as informações ao vivo. Oi, Bruno, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo agora em casa assistindo a gente, o NE2. Eu estou aqui com a juíza
Ana Mota. Ela é a titular da primeira vara de medidas protetivas aqui da capital. E para você ter uma ideia, a gente estava conversando, são mais de 3 mil, mais de 2 mil processos lá exatamente com essa violência toda que acontece contra essas mulheres. Por que essa semana? Teve uma primeira semana no mês de março, por causa do mês da mulher, agora em agosto também, por causa da Lei Maria da Penha. E vai ter também uma outra semana para também alertar sobre essa violência em novembro. Muito obrigado por estar aqui com a gente, uma boa noite para a senhora. O que é que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, junto com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, querem então nessa semana, doutora Ana Mota, então, para alertar essas mulheres? Boa noite, nós estamos na segunda semana da Justiça pela Paz em Casa deste ano, né? E essa semana justamente ela existe no calendário do projeto de enfrentamento à violência do próprio CNJ, como uma política do CNJ, e serve para quê? Para que a sociedade seja mobilizada, para que a sociedade tome consciência desse grande desafio da nossa sociedade, como também tenha as informações necessárias para esse enfrentamento. Né? Junto a isso, o segundo eixo dessa semana é justamente tratar dos processos envolvendo violência doméstica, adiantando algumas decisões, algumas sentenças e fazendo mais audiências envolvendo esses processos, né? Onde é que as pessoas, então, podem encontrar essa campanha e como também podem ajudar a Justiça a combater esse tipo de violência? Bem, nessa semana da Justiça pela Paz em Casa, o Tribunal de Justiça vai estar trazendo informações, trazendo algumas dicas para as pessoas nos shopping centers, no estado todo, em 14 shopping centers, também nos mercados aqui de Recife. No mercado de Encruzilhada vai ter uma atividade no dia 22 agora de agosto, como também nas unidades, né, de todo o estado, nas unidades de violência doméstica e nas outras varas, se fará vários eventos, né, chamando a comunidade em rodas de conversa, em palestras, tudo com o objetivo de conscientizar e de informar a população sobre a violência. Muito obrigado por passar essas informações para a gente. Uma boa noite para a senhora. Obrigado e mais uma vez estar com a gente. Há 15 dias também conversamos sobre isso lá no fórum e agora mais uma vez. É isso, viu, Márcio? Tem que realmente fazer essa denúncia, as pessoas podem participar e ajudar também a polícia a, então, identificar esses agressores. Eu volto com você. Vizinhos, amigos, parentes, todo mundo pode ajudar. Obrigado, Bruno. Em Olinda, mães de alunos de uma escola municipal participaram hoje de uma palestra sobre violência contra a mulher e combate ao feminicídio. Os encontros fazem parte da campanha Agosto Lilás. Em vez de alunos na quadra, as mães ocuparam o espaço. Um encontro de mulheres para falar sobre a violência de gênero e saber o que cada uma pode fazer. É sempre importante a gente se inteirar de tudo que está acontecendo à nossa volta. E eu sempre vi as reuniões na escola, só que hoje é mais importante ainda, porque tem muitas mulheres que ainda não estão conscientes dos meios que têm para se ajudar. A palestra de hoje foi na Escola Municipal Alberto Torres, no bairro de Águas Compridas. A campanha Agosto Lilás em Olinda é voltada para a prevenção e para o fortalecimento da rede de proteção das mulheres. A equipe apresentou a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, criada para garantir a proteção das vítimas. E falou sobre a violência, que pode deixar marcas quando envolve agressão física. Mas existem outros tipos, como violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Para todas elas, o telefone 180 pode ser acionado para fazer denúncia. Nós estamos trabalhando a desconstrução de uma cultura da violência, uma cultura do machismo e de dizer que temos equipamento em Olinda, que temos o CEAM, temos a Patrulha Maria da Penha, que também está dando palestras com a gente. E a gente tem a Delegacia da Mulher em Olinda, vara especializada, falando que a mulher pode pedir ajuda, deve pedir ajuda, né? E falando para a sociedade toda que a gente precisa acabar com a violência e pôr um ponto final no feminicídio. É preciso entender como a violência acontece e o que fazer diante dela. Em muitos casos, é uma transformação da maneira como as pessoas enxergam as relações. Proteger a mulher é também proteger toda a família. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, de janeiro a julho deste ano, 1.828 mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar em Olinda. Em todo o ano passado, 3.194. No estado inteiro, mais de 54 mil.
A conversa que começou na escola deve continuar em casa, como Socorro já faz com a filha. Estou sempre alertando ela, conversando com ela, que agora que ela está virando a mocinha, né, tá já entendendo as coisas, eu estou sempre explicando a ela as coisas assim, de violência, a respeito de namorado, como é que é o dia a dia, né? A gente tem que estar sempre na alerta. Vamos à previsão do tempo para amanhã. Em Jaboatão, quarta-feira de sol com algumas nuvens. O volume de chuva previsto é de 5 milímetros. Os termômetros devem variar entre 22 e 26 graus. É a mesma variação prevista para Barreiros, na Mata Sul. Em Caruaru, no Agreste, mínima de 19 graus e chuva rápida com menos de 2 milímetros. E uma exposição de arte tem chamado a atenção de quem passa pelo bairro do Recife. A fachada da Caixa Cultural no Marco Zero está chamando a atenção. O povo olha, tira foto, tenta entender. Estranho, no primeiro momento, falei, não, coisa esquisita. Quando a gente entrou, né, que aí a gente observa que tem as entranhas, né, e a gente percebe-se que é a extensão do que está lá dentro, né, aí fez sentido. Falei assim, agora eu entendi o porquê de tudo aquilo lá fora. O que se vê do lado de fora são as artérias de um coração gigante instalado no lado de dentro. Obra do artista visual Eliú Damasceno, de 27 anos. A obra é uma obra que acolhe pessoas, é uma obra que conecta, é uma obra que vem para trazer vida para esse espaço, para ser o coração de Recife e Pernambuco. A ideia da instalação Conexões Viscerais surgiu ainda no início do curso de Artes Visuais na UFPE. Eliú tinha que apresentar um trabalho para a disciplina de tridimensionalidade. A ideia foi a partir de um primeiro momento que eu tive com o CAC, o Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal. E aí eu fui lá numa expectativa muito grande de ver obras expostas, mas era um momento pós-pandêmico, o CAC ainda estava em processo de organização, retomando as aulas. E eu vi um potencial muito grande no pátio do CAC de trazer essa vida, de construir um coração. O primeiro protótipo foi um coração pequeno de barbante, depois de fios elétricos, até chegar no coração de eletrodutos, um tipo de tubo de plástico usado na construção civil. Eliú formou um coletivo com outros estudantes para instalar um coração de 4 metros de altura no CAC, o Centro de Artes e Comunicação da Federal. Essa foto mostra o resultado lá no prédio. O coração ficou em exibição por 1 ano, até que passou numa seleção para ser exposto aqui na Caixa Cultural. Thalita faz parte do coletivo e é coprodutora da instalação. Ela contou os desafios da montagem. A ideia do coração é justamente esse transplante. E cada transplante, né, sai de um corpo para o outro. Cada corpo é diferente, já começa por aí. E então a gente teve que estudar esse espaço. Teve que fazer toda uma análise do espaço para pensar como dispor essas artérias, a quantidade de material necessário. O coletivo usou mais de 23 mil metros de eletrodutos para fazer o coração e as artérias, que extrapolam o espaço interno da caixa, um formato inédito de instalação. Orgulho para seu Marcos, pai de Eliú. Foi com a família que o jovem aprendeu a fazer arte com material reciclável. Seu Marcos já foi até premiado na FENEARTE por suas obras sustentáveis. Além de fazer bem para o nosso planeta, né, para o meio ambiente, a gente queria provar que da onde as pessoas desprezam, que é resíduo, não lixo, mas resíduo, né, a gente poderia sair coisas maravilhosas. A exposição conta ainda com fotos do artista Vitor Diniz e vídeos sobre a instalação. Como o intuito sempre foi conectar, não é à toa que também deveria ter outras linguagens, outras formas de alcançar novos públicos. Então eu acho interessante, né, trazer também a fotografia como forma de registro histórico. Os visitantes se conectam com a obra. Ela é muito instigante porque você vê que é um coração pulsante de PVC, né? Então ele é multicolorido e construído a partir de instalações plásticas. E para você, qual é a mensagem? Eu acho que o amor extrapola todos os limites e as barreiras. Eu vi o quão uma arte tão realista, né, pode despertar os nossos sentimentos que estão mais guardados, aquelas questões introspectivas, e como isso pode despertar de uma forma autêntica a partir do momento que a gente tem esse contato próximo. A exposição segue até domingo na Caixa Cultural no bairro do Recife, das 10 da manhã às 8 da noite. No domingo é das 10 da manhã às 6 da noite, de graça. Em um jogo para mais de 42 mil torcedores, Santa Cruz e Altos ficaram no empate na Arena de Pernambuco.
A vaga para a próxima fase da Série D vai ser decidida no Piauí. Arena de Pernambuco lotada. Mais de 42 mil torcedores equilibrando esperança e ansiedade. Esperança que aumentou aos 9 minutos do primeiro tempo. William Alves cabeceou para abrir o placar para o Santa Cruz. O Altos até chegava, mas parava nas defesas de Roquenedy. Mas se engana quem pensa que a vida do tricolor foi fácil assim. O Santa também tentava. Empilhou chances perdidas que custaram caro ao time de Marcelo Cabo. E foi de ombro que Micael do Altos deixou tudo igual. Empate que não caiu bem para quem estava nas arquibancadas, nem para quem estava dentro de campo. Não é um resultado que a gente gostaria de ter dentro de casa. A gente trabalhou para que a gente pudesse vencer essa partida, se possível ampliar o placar, mas infelizmente a gente sai com um empate que desagrada a pretensão de todos nós, mas está em aberto. Os times voltam a se enfrentar domingo lá no Piauí. Quem vencer vai para as quartas de final. Em caso de mais um empate, a decisão vai para os pênaltis. Nós ficamos por aqui, lembrando que o NE2 está no Instagram. Segue lá, @ne2.globo. Para você, uma boa noite e até amanhã.